Muito boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando agora a nossa segunda aula de oratória e comunicação e hoje vamos falar sobre voz, ou seja, vamos trabalhar de fato agora 38% da nossa comunicação. Na aula passada nós trabalhamos apenas 5%, ou seja, só trabalhamos as nossas palavras. E eu queria saber de vocês, dessa semana passada para cá, o que talvez ficou ali na cabeça, alguma situação, alguma coisa do tipo que passou, que você falou, caramba, tomei cuidado com a minha palavra, poxa, pensei 2 vezes, ou ouvi o áudio 2 vezes antes de mandar, pode ter acontecido, né? Queria ver um pouquinho de cada um para a gente já conseguir já começar a aula. Aconteceu alguma coisa, Alexandre, em relação às palavras que aconteceu da semana passada para cá, que foi a nossa conversa na última aula? Sim, eu acabei não conseguindo, utilizar muito, porque eu tive uma situação particular aí Sim. com a minha irmã, né? Sim, não é? Tudo bem. Correria, assim. Nem deu tempo de lembrar. E você, Úrsula? Eu nem o vídeo ainda, pela verdade. Não. Fez a melhor coisa. Tem que assistir daqui umas 3, 4 semanas. Isso, daqui umas... Deixa mais pra frente. E você, Úrsula? Eu acho que pensar, eu penso até demais antes de falar. Legal. Então é justamente o contrário, né? Expor mais, assim, Tá. falar mais. Eu acho que é isso mais, assim, que as dinâmicas ajudam e tal, assim. Perfeito. Da aula passada. Justamente o falar mais. E não pensar antes de falar, porque isso eu acho que eu já faço até demais. Aí às vezes nem fala, né? De tanto pensamento. Exato. Perfeito. Legal. Agatha? Questão da ansiedade. Ansiedade? Controlar um pouquinho melhor, Uhum. respirar mais para poder ouvir o que a pessoa está falando. Pra depois Legal. falar. Que bom. Tentei controlar, não foi 100%. É um pontapé inicial. Tentei. É isso aí. Tentei. Eu não esqueci seu nome. Calma aí. Thalita. Aí eu fiquei tentando me policiar mais, né? Tá. Pra poder falar. Sim. Falar errado. Pode entrar. Oi, Entra aí. tudo bem? Licença. Tudo bem? Boa noite. Seu Matheus, João. Tudo bem, Matheus? Só escolher um dos lugares aí, fica à vontade, tá bom? Gente, o Matheus vai nos acompanhar, que ele veio conhecer, tá bom? Fazer uma aula aí com a gente hoje. Fica à vontade, tá, Matheus? Obrigado. O que mais? Aí foi mais assim, me policiar mesmo. Legal. Gravava o áudio, escutava. Isso. Fiquei ficar mais... Cobrou alguém essa semana? E aí, como é que foi? Mudou a mensagem? É isso aí, hein? Mas eu não levei muitos xingos. Olha aí, tá vendo? Já é uma evolução isso aí. Que bom, fico feliz. Que bom. Cris, fala pra gente aí, o que talvez algum momento, alguma situação, alguma coisa que lembrou da aula? Eu não lembrei. Não lembrou? Esse foi o problema, né? É verdade, eu não lembrei muita coisa não, mas Sim. eu tenho desacelerado. Tá. Desacelerou? Perfeito. Com certeza. Agora eu espero, eu não fico tentando adivinhar. Ah. Eu sou tranquila. Que bom, que Eu bom. queria te falar, o quê? Você vai me levar pra almoçar, né? Não, eu espero, mesmo próximo. Que bom, que bom. Isso é uma mudança. Lembra que eu comentei na aula passada? Tão importante quanto saber falar é saber ouvir. Sim. São 2 coisas muito importantes. Preciso falar, mas também preciso ouvir. Certo? Felipão? Então, no meu caso, foi várias coisas que ficou gravadas na minha mente, principalmente aquelas frases de impacto que você fala. Sim. Tentei colocar o máximo em prática possível. Legal. Não ouvi meu áudio, não vi meu vídeo, só mandei meu vídeo para minha mulher, mas não conta que ela foi pro meu orgulho. Mulher e mãe não vale. Mas eu mandei para ela, para me deixar animadinho, Sim. eu sabia que ela ia falar alguma coisa para me motivar. Legal. E pegar o gancho delas ali, que elas falou, dela também, ouvir mais. Ouvir, Perfeito. deixar a pessoa terminar, falar tudo, respirar e tentar acompanhar a linha de raciocínio dela. Quando eu me expressar, falar com a pessoa, ser o mais claro possível nas palavras. Legal. Tentar passar aquela visão, um exemplo, você vai sair aqui, tal, explicar para ele detalhadamente o que ele vai fazer. É igual você falou na aula passada, tem gente que consegue pegar muito rápido e tem gente que você tem que pegar na mão, tem que ter paciência. É isso aí. Então foi isso que eu coloquei em prática essa semana. Que legal, que bom, gente, fico feliz. A ideia é exatamente essa, gente. Tem muitas coisas, por exemplo, hoje a gente vai aprender coisas práticas, ou seja, amanhã você já vai estar fazendo esse exercício.
Outras coisas, igual foi na aula passada, realmente é mais reflexivo. Poxa, preciso ouvir mais, preciso pensar antes de falar. Manda aí, manda aí. Boa noite. Tudo bem? É lá na outra sala. Ah, não, é aqui mesmo. Aqui, Ismarina, pode ficar à vontade. Tudo bem? Fica à vontade. Peraí. Ô, Mário, traz uma apostila, um caderno de anotação, a caneta e o livro para mim. Gente, vocês lembram que semana passada tinha gente lá no litoral, na praia, passeando? Essa queridinha aqui. Eu tô bronzeada. Olha aí, tá vendo? Meu Deus. 10 dias de chuva na praia. Olha só, não deu muita sorte não. É isso aí. Ah, inclusive semana passada tinha faltado a Mari e a Vanessa. A Vanessa, ela ficou realmente com dengue, foi positivo a dengue dela. E ela vai iniciar na turma de março só. Então ela não vai estar com a gente, vai ficar para a turma de março, que não pode, acho que uns 20 dias aí, tá de recuperação e tal, mas tá tudo certo. E foi pegar a sua apostila já, tá? Só um minutinho. Então, gente, na aula passada, a gente trabalhou mais a questão das palavras, ou seja, para você conseguir se monitorar. Obviamente, falar coisas melhores, né? Palavras boas para si mesmo. E agora a gente vai trabalhar a nossa voz, ou seja, isso que você está escutando agora. Por quê? Se você não trabalhar muito bem a sua própria voz, vai dar aquela sensação de minha voz é feia, eu não gosto da minha voz, não sei o que e tal. Fica aquele julgamento todo, quanto na verdade é que você nunca trabalhou a sua voz. Ou seja, você está julgando algo ao qual você nunca se dedicou para melhorar. Tudo bem? Então a ideia da nossa aula de hoje, obrigado Mari, é a gente trabalhar, aqui ó, tá entregue, tá bom? E a gente trabalhar a nossa voz, perfeito? Já falei demais. Para a gente poder aquecer a nossa aula de hoje, eu vou começar com uma dinâmica bem bacana agora, que é uma dinâmica muito famosa, chamada dinâmica das só perguntas. Quem já ouviu essa dinâmica? Nunca? Eu gosto assim. Gosto quando nunca nem viu essa dinâmica aí, porque é aí que dá mais desafio ainda, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com os dois na ponta. Sentaram na ponta, vamos trabalhar mais. Vem cá, Felipe. Vem cá, Alexandre. Gente, a comunicação, a gente trabalha muito a questão do improviso. O que é o improviso? É pensar rápido. Mas pensar rápido não quer dizer falar rápido. São duas coisas. Mas para improvisar, por exemplo, vamos supor que eu estou explicando alguma coisa aqui e alguém levanta a mão e faz uma pergunta. Eu tenho que improvisar, saber responder na hora, obviamente, o máximo possível àquela pessoa. Então isso é improviso. Então esse exercício que eu vou fazer com vocês aqui agora é para estimular esses improvisos aí ao longo da aula. Por quê? Porque a gente hoje vai falar bastante. Muito. Tá bom? O Alexandre está aqui, o Felipão está aqui, um de frente para o outro. Se abraçam. Brincadeira, não precisa abraçar. Sacanagem. Um de frente para o outro. E nós vamos brincar agora de uma brincadeira chamada só perguntas. Ou seja, só vale fazer perguntas a partir de agora. Tudo bem? Eu vou dar um cenário para eles. O Felipe vai começar a fazer uma pergunta para o Alexandre. E o Alexandre só pode responder com outra pergunta. Sacou? Então, por exemplo, vamos supor que o Felipe pergunta: Oi, tudo bem? O Alexandre não pode responder tudo e fazer a pergunta. Não pode responder. Só vale fazer outra pergunta. Sacou? Na prática vai dando certo. Vocês vão ver como é que funciona. Gente, é o seguinte... Vocês estão em um supermercado, são dois clientes do mercado, se encontraram ali e o Felipe começou a puxar um assunto fazendo uma pergunta. Vai lá, Felipe, começa com uma pergunta e vocês vão... E aí, Alexandre, o que você está achando dos preços aqui? Você já viu o preço da banana? Tá caro, hein, meu querido? Tá caro. Respondeu, entendeu? Respondeu. Aí que tá, não pode responder em hipótese alguma. Então, por exemplo... Me dá outra pergunta. Exatamente. Viu o preço da banana? Tá caro. Você respondeu. Aí, deixa eu só ligar o ar aqui, que eu acho que esquentou um pouquinho. Isso. E o pessoal que é lerdo, como é que faz? A gente tem paciência para esperar. Vamos lá, de novo, entendeu a lógica? Só vale perguntas. Só perguntas. Ok? Mais uma vez você começa. Vai lá. E Alexandre, foi difícil chegar aqui? Alexandre, foi difícil chegar aqui no mercado? Você viu como é que tá o trânsito hoje? Bom, quem for.
Respondeu. Sacou? Mais uma vez, última vez, agora o Alexandre começa fazendo a pergunta. No mercado ainda. Mercado. Isso, mercado. E aí, Felipe, já entrou na fila já do caixa? Você já viu como a fila tá grande? Essa eu gostei, deu troco. 2-1. Você já viu as promoções que tá ali na entrada do supermercado? Pensou demais, acabou o tempo, beleza? Vamos lá? Conseguiu entender a lógica? Consegui. Perfeito. Fica aí, Alexandre, você tá ganhando. Você tá ganhando. Obrigada. Beleza? Perfeito. Ó, agora, gente, vocês me ajudem aí com os cenários, tá? Me dá outro cenário aí, não é mais supermercado, onde eles estão agora? Como? Praia. Praia, perfeito. Vocês estão na praia, você começa. Você que ganhou. Desculpa, como se chama? Grazi. 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 Como é que tá o dia hoje, Grazi? Você viu o moço do água de coco passando? Você gosta de água de coco? Eu prefiro sorvete. Ah, Pé. Sacou? Ela respondeu na hora. Vamos lá, continua. De novo, Alexandre. Ele tá na praia, né? Será que vai chover hoje? Você viu aquela moça se afogando no mar? Afogando? O salva-vidas correu pra salvar ela, você viu? Que salva-vidas? Não vi nenhum salva-vidas. Ah! Pera. Depois, você viu aquela chuva que deu? Vai chover hoje? Ah! Pera, já perdi. Ai, ai. Pé. Vamos lá, Agatha. O Alexandre continua, vamos lá. O Alexandre tá arrasando. Tá arrasando, hein? Não, eu tô querendo Fica lá. Fala um ambiente agora, um cenário. Estádio. No estádio. Assistir um jogo do Brasil, vai ficar mais fácil. Beleza? Você no jogo do Brasil? Isso. Você começa. E aí, você gosta de futebol? porque eu gostaria. Você não gosta de esporte? Que grossa, né? Que grossa. Você que falou, a última aula que era pra ser mesmo. Você viu? Boa, nossa. Ah, você não gosta de esportes? Deixa eu pensar. Você gosta de jogar bola? Nossa, difícil. Sem resposta. Pé. Vamos lá, Thalita. Ah, é. Com essa resposta dela, meu irmão, até eu tava pegando. Não, isso aí. Teve uma vez um aluno que ele já tinha visto essa brincadeira, né? Acho que o nome dele acho que era Gabriel, se eu não me engano. E ele, nossa, essa brincadeira é muito louca, que não sei o quê. Aí a primeira pergunta, a menina perguntou, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ele, Gabriel. Falei, outro ambiente, gente, outro cenário. Me ajudem aí. Balada. Onde? Balada. Balada. Vocês dois estão na balada, se encontraram ali e a Agatha começou a puxar assunto. Vamos lá, Agatha. Você gosta desse tipo de música? Você gosta de sertanejo? Álcool você quer? Pode ser água? Quer uma bala? Pode ser um suco? Bebida alcoólica você quer? Você viu aquelas meninas dançando? Ai, eu desisto. Pé. Tá vindo bem, tá vindo bem. Vamos lá, Cris? Deixa ela primeiro. Vamos lá, Mari. Então, vem. Vocês estão agora onde eles estão, gente? Você na praia, Só vai colocar lugar. Vamos colocar no açougue? O que vocês acham? Açougue. É bom. No cinema não é melhor? Ah, acho que açougue é mais... Depois no cinema. Vou colocar no açougue. No açougue agora. Você começa, Thalita. Você vai comprar carne vermelha? você prefere frango? Você gosta de linguiça? Prefiro filé. Pé. Foi uma resposta.
Mais uma vez, continue as duas. Vamos lá, Thalita. Será que o ovo do açougue é bom? Como é que é? A da balada parecia duas bêbadas, né? Quer álcool? Quer água? Eu não entendi. De novo, Thalita. Agora. O ovo da açougueira é bom? Você conhece a esposa dele? Pergunta pra ela. Mas se eu compro na granja, estraga muito fácil. Pé. Uma resposta, uma resposta. Vamos lá. Matheus. Fica aí, Mari. Gente, vocês estão agora mais desafiados. O cinema primeiro, né? Vocês estão em um cinema. Começa, Mari. Você gosta de pipoca? Que pipoca? Prefere refrigerante? Tem água? Salgadinho. Vai assistir filme? Gosto bastante do sabor. Pé. Cris, vamos lá. Não tem Olha, Mari. Só pra você. Vamos lá, você agora. Fazer isso aqui. Não, vem aqui, pô. Vem cá, pode vir. Eu sou muito nerd. Nada, que isso. É verdade. Depois é a Úrsula. Que isso. Vocês estão no cinema ainda. Continua no cinema. Vai assistir filme? Você vai jogar bola? Quer pipoca? Bora lá. Ai, caramba. Não, vai. Continua. Eu? E o Matheus continua. Vai lá, Matheus. Quer começar? Por que você não quer? Depende, se você quiser. Pé. Respondeu. Boa, Cris, boa. Úrsula, vamos lá. Na última. Essa última eu faço em todas as turmas e é o ambiente mais desafiador. Ai, por que você Você- colocou por último? Ninguém mandou ficar por último. Vocês estão em um velório. Beleza? Começa, Cris. Você o conhecia? Você tá bem? Você gosta dele? Você conheceu há quanto tempo? Boa. E aí, gata segunda? Ah, já não sei, então. Pensa uma coisa. Você trouxe flores? Você já falou com a mãe dele? E você, com a avó? E com o pai? Você conhecia a esposa? Você sabia que ele é ela? Com quem será que vai ficar os bichinhos? Você não prefere saber sobre a herança? Ele tinha muito dinheiro? Você não sabe? Será que aquela ali sabe? Boa. E agora, não? Dá um chute aí. Pé. Acabou para as duas. Uma salva de palmas, gente. Que legal. Parabéns para todos. Qual é a grande sacada? Reparem que eu falei para vocês responderem, mas em nenhum momento eu falei para vocês fazerem perguntas muito rápido, certo? E a gente se perde nesses momentos, que a gente quer ou quer responder muito rápido ou quer perguntar muito rápido. E eu sempre faço a pergunta, por que tanta pressa assim na vida? A ideia que eu quero começar a trabalhar com vocês, que vai ajudar muito vocês a trabalhar na voz de vocês, é baixar um pouquinho a velocidade. Por quê? Se você tiver uma boa dicção em falar muito rápido, vai travar. Não adianta. Ninguém consegue falar muito rápido assim, igual a Tata Werneck, que a gente inclusive vai ver um vídeo dela hoje. Você tem que pensar melhor antes de começar a falar. Não que isso a ponto de paralisar, por exemplo, mas você tem que começar a baixar um pouquinho mais a velocidade da sua fala, e é o que a gente vai estimular muito vocês aqui hoje. Acalmar o coração, tá? Por quê? Porque se você estiver muito ansioso, muito afobado, isso aqui nada mais representa do que uma conversa nossa no dia a dia. Por exemplo, alguém tem uma demanda, alguém te pergunta, você está digitando o e-mail, você mal ouviu aquela pergunta, você já responde ela, né? A pessoa pergunta, tem não sei o quê? Aí, por exemplo, cinema, né? Estamos no cinema, você gosta de jogar futebol? Acontecem umas perguntas ou respostas fora de contexto.
Então a gente vai estimular bastante hoje a parar um pouquinho, não para pensar exatamente antes de falar, mas pensar no que está falando. Tudo bem? E através de alguns exercícios a gente vai desenvolver bastante isso hoje na aula de número 2. Ok? Todo mundo em pé novamente, por favor. Eu vou chamar aqui a Grazi. Vem cá, Grazi. Eu sei que lá na JSL deve ter laboral. Tem laboral lá? Não. Você sabe o que é laboral, né? Sei. Conduza-nos um laboral aí nessa aula de hoje. Gente, Começou logo pelo mais difícil. o outro braço. Isso. É muito comum a gente respirar aqui em cima, ó. Só de eu falar, vocês já estão respirando, tá vendo? A ansiedade. É muito comum a gente estar respirando assim, ó. Porque o dia foi estressante, subiu uma escada, baixou, levantou, tal, a respiração fica aqui em cima. E essa respiração, que é uma respiração curta, na hora que a gente vai falar, na hora que você entra em uma reunião, na hora que vai fazer uma ligação, a sua fala está muito acelerada. Um dos motivos por conta da respiração. Tudo bem? Bom, na barriga aí, vamos inspirar, ok? Segurar durante 3 segundos e soltar. Perfeito? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Solta pela boca. Lembrando que é para encher a barriga, tá, gente? Não aqui. Beleza? Mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Soltou pela boca. Mais uma vez. Segura. Soltou. Última vez. Segura. Soltou. Tá vendo que até seu corpo fica mais relaxado, você fica mais calmo, mais zen? Isso a gente aprofunda bastante depois em inteligência emocional, a questão da respiração para controlar a ansiedade e o nervosismo. Mas a gente vai exercitar muito isso hoje. Abaixar um pouquinho o nível, a velocidade da sua fala, a velocidade do seu corpo, para que tudo isso fique mais fácil para você se comunicar melhor. Tudo bem? Podem sentar, por gentileza. Gente, para quem gosta de ir acompanhando o conteúdo na apostila, na página 20 e... Me ajuda aí, qual página? 28? Perfeito. A partir da página 28, a gente vai trabalhar todo esse conteúdo de hoje, perfeito? Vou fazer igual na aula passada, passar um assunto mais teórico, depois a gente aí volta para as práticas, para a gente estar se desenvolvendo bem aqui hoje, tá certo? Mari, pega mais uma apostila para me emprestar para o Matheus, por gentileza, só para ele dar uma olhadinha como que funciona. Vamos lá, gente. Então agora a gente vai trabalhar uma boa parte da nossa comunicação, que é a voz. Ok? Por que a voz é tão importante? Imagine eu estar aqui falando com vocês sem a minha voz. Tudo bem? Obviamente a voz ela acaba sendo uma marca pessoal muito grande. Até fiz um comentário na aula passada de que imagina eu, com esse 1,60 m aqui, chego aqui na sala de aula hoje, ei gente, tudo bem com vocês? E não sei o quê. A voz não seria muito legal. Tudo bem? Por quê? Você imagina que a pessoa de 1,60 m vai ter um vozeirão todo daquele, tá certo? Inclusive eu vou até conversar um pouquinho com vocês sobre os arquétipos, né, em relação à voz grave, à voz fina, enfim, para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas basicamente, gente, a nossa voz é igual à nossa impressão digital, tudo bem? Você nasceu com ela, você vai morrer com ela. E a voz, por muito tempo, ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Página 28. Mas é esperado que em meados ali do 21 anos e para a mulherada aos 16 anos, a voz já esteja ali quase que 100% desenvolvida. Tudo bem? Isso a gente vai entendendo até lá no módulo de inteligência emocional, que às vezes a gente fala de desenvolvimento humano, mas para vocês terem uma ideia, nosso cérebro ele só forma de fato por completo aos 25 anos de idade. Tem alguém aqui com menos de 25? O cérebro ainda nem formou por completo. Mas a gente já acha que a gente é dono do mundo, né? Não, porque eu estou certo, porque não sei o que e tal. Né? Então a gente vai entendendo que o nosso corpo está em constante evolução. A nossa voz, principalmente na adolescência. Já viu adolescente quando acorda?
E aí, mãe, tudo bem? Aí vai ficando fininho até o final do dia. Mas, por quê? Porque a voz está ali, está formando, está saindo, vai ficar fina, vai ficar grossa e tal. E crianças, por exemplo, a voz não é muito parecida? Né? Eu sou pai, eu reconheço o choro do meu filho, sei que é ele que está chorando. Mas é muito parecido. Ok? Por quê? Porque nessa fase estão todos ali se desenvolvendo. Mas numa fase ali mais adulta, a expectativa é que a voz, isso sem sofrer nenhuma alteração ou cirurgia, alguma coisa do tipo, ela esteja completa ali por meados dos 21 anos de idade. E aí vai percorrer para o resto da vida. A gente vai ver que lá para os 70, dos 80 anos, vai ficando mais fraca, mas a voz é a mesma. Tudo bem? E a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, que eu vou incomodar vocês com uma perguntinha. Sua voz te incomoda, Alexandre? Eu sei que você falou que não na outra aula, você falou que estava tranquilo. Mas incomoda? Incomoda não, mas é estranho quando eu ouço eu mesmo falando no vídeo. Certo. Perfeito. Eu só acho estranho. Só acha estranho. Tá bom. Úrsula, sua voz te incomoda? Muito aguda? A gente vai fazer uma análise hoje para ver se é. Mateus, sua voz te incomoda? Não? Perfeito. Ágata? Incomoda. Tá bem séria hoje, hein? Tá levando a risca o que eu falei na aula passada, hein? Brincadeira. Grazi, você tinha comentado, né? Mas faz parte. A gente vai conversar hoje, vai? Thalita? Sim. Muito fina. Cris? Sim. Perfeita. Mari, sua voz te incomoda? Sim. O que você acha que incomoda? Eu não sei exatamente o que incomoda. Eu detesto me ouvir. Imagina, as outras pessoas tendo que me ouvir o tempo todo. E eu acho que muda muito. Eu estou falando, eu estou ouvindo. A impressão que eu tenho um tipo de voz. Certo. Quando eu vou ouvir um vídeo, alguma gravação. O áudio. Que é isso? Dá um medo, né? Fala, não é possível que sou eu. Fê? Microfone, eu não sou muito fã dela, não. No microfone? Ixi, a gente vai passar um pouquinho hoje de microfone para vocês entenderem a diferença aí, tá? Então, assim, gente, de fato, aquilo até comentei um pouquinho na aula passada em relação ao incômodo que a gente tem com a nossa voz. Por que há esse incômodo? É quando a gente ouve a nossa voz de um agente externo. O que é um agente externo? A sua voz, de uma certa forma, você já está habituado, acostumado a ouvi-lo o dia inteiro. Tudo bem? Então, para você, isso é uma voz familiar. Pegar o exemplo de uma criança recém-nascida. Qual é a voz mais familiar para aquele bebezinho? Da mãe. Por quê? Porque ele está ouvindo há 9 meses aquela voz 24 horas. E quando ela ouve uma voz externa, né, por exemplo, do pai ou dos irmãos ali que são mais próximos, ele até reconhece, mas a voz mais confortável é a da mamãe. E aí as outras vozes ainda é uma voz estranha. Por quê? Porque ele ainda não ouviu. E para você, essa mesma forma, quando você manda um áudio para alguém e você ouve aquele áudio, aquela voz é estranha para você, porque era como se fosse uma outra pessoa falando. E aí, agora imagina alguém te dublando, deve ser horrível, né? Você fala, mano, não é possível que é eu isso aí, né? É igual às vezes a gente assiste um filme, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês já viram a voz original do ator? É muito grave, gente, muito grave. Ele tem um vozeirão assim e tal, não sei o quê. Só que aqui, para nós, como a gente enxerga, né? A tradução é uma voz mais de moleque, né? Um faixa uns 14, 15 anos, ali, que é mais ou menos a idade dele, ok? E até, por exemplo, filmes da Marvel, a tradução, dependendo ali, a dublagem, dependendo do país, muda completamente. Ou a voz é muito grave, ou a voz é muito fina. Por quê? Para ficar de acordo com aquela região, para que visualmente falando não fique tão desconfortável. Mas eu imagino que o ator ele se sinta muito estranho, né? Imagina, ele tá vendo, nossa, que voz estranha, né? Nossa, nada a ver comigo. O ator deve ficar muito incomodado. Tudo bem? Por quê? Porque aquela voz é vindo de um agente externo. O que é um agente externo, por exemplo? O que a gente pode entender que é um agente externo? Uma caixa de som, o áudio ali no WhatsApp, o vídeo, tudo isso é um agente externo, ou seja, está vindo de fora da sua cabeça. Tudo bem? E a gente vai trabalhar isso hoje para que você trabalhe bem a sua voz. E a gente vai entender também, gente, que existem 7 tipos de vozes.
ok? Não pegue isso aqui e de repente vai lá na sua aula de canto, quem está cantando, sei lá, alguma coisa do tipo, e fala, nossa, mas existem outras. De fato, existem outras olhando pelo lado da música, mas aqui a gente vai entender do lado da comunicação, da fala, que existem esses 7 tipos de vozes aqui. Perfeito? Qual é esses tipos de vozes? Primeiro é aquela voz soprosa. Deixa eu até beber água aqui para dar os exemplos. Qual é aquela voz soprosa? É aquele seu amigo que fala assim, sabe? Parece que fumou desde os 2 anos. E, sabe, ele vai colocar a voz ali, parece que ele está soprando, não parece que não está falando. Parece que existe alguma coisa ali que precisa sair e não sai, e ele acaba soprando. Por que é soprosa? Porque sai muito sopro para poder falar. Tudo bem? Nossa, mas isso é porque sofreu um acidente, que aconteceu alguma coisa? Pode até ser, ok? Mas tem pessoas que naturalmente têm a voz soprosa. Tudo bem? Fiquem tranquilos que aqui na sala eu não identifiquei ninguém que tem essa voz, tá bom? E tem a questão, gente, da voz mínima, tá? O que é a voz mínima? A voz mínima é o mínimo possível de som. Então, às vezes, se eu estiver aqui numa sala de aula com vocês conversando, é como se eu não tivesse nem aí se vocês estavam ouvindo ou não, mas eu estou falando. E aí fica aqui, ninguém ouve nada, tá? Então, esse tipo de comunicação é a voz mínima. Não que isso quer dizer que a voz da pessoa ali, ela faz uma voz baixa. Não, é que a voz dela é mínima, tudo bem? Ela, de repente, precisa fazer muitos ajustes para poder se comunicar. Eu, particularmente, não tenho essa voz tão alta quando eu estou ali conversando com vocês lá fora. Imagina, eu estou do lado do Alexandre. Ô, Alexandre, tudo bem, cara? E aí, como é que você está? Não faz nem sentido. Vou conversar normal. Mas aqui eu estou dentro de uma sala de aula com várias pessoas, eu preciso projetar a minha voz para que todos entendam. Nem para ficar muito alto, nem ficar muito baixo. Ok? E aí tem a voz rude. E aí sim, aquela voz mais rouca, natural. Eu não consigo imitar muito porque é muito difícil, isso abala muito a voz. Mas um exemplo maior de uma voz, nosso queridíssimo presidente. A voz dele é 100% rouca. Parece um cachorro, né? Por quê? Porque a voz é rouca. Ou por ocasião de ter falado por muitos anos, de fato deve falar de 24 horas o dia inteiro, tá certo? Ou porque era uma coisa mais natural. Mas avaliando e assistindo vídeos dele mais anteriores, a voz já era assim. Então, bem improvável, naturalmente ele já tinha essa voz. Tudo bem? E lembrando, tudo isso que eu estou passando para vocês não é defeito, é característica da voz. Legal? E aí temos a voz plana, que é um perigo essa voz plana. O que é a voz plana? Imagine hoje à noite, aqui em sala de aula com vocês, eu não estou preocupado em fazer nenhum tipo de pausa, nenhum tipo de entonação, eu estou preocupado em falar. Então eu vou falando com você, quanto mais eu vou falando colocando um monte de palavra no meio, e você se vira para poder entender sobre aquele primeiro assunto que eu estava falando. Eu só vou falando. Ou seja, é aquela voz que não tem nenhuma entonação, nem para cima, nem para baixo, que a gente vai trabalhar isso hoje. A pessoa simplesmente está abrindo a boca e falando. É muito perigoso esse tipo de voz, por quê? Porque pode gerar um tédio muito grande. Lembra aquele seu professor na faculdade, que queria total atenção, ele ficava lá. E porque não sei das quantas, da Constituição, conseguiu lá. E ele mudava de assunto, ele só ficava parado, ele não falava mais nada com isso, aí sei lá. Né? Depois de trabalhar 8 horas, pegou o trem, chegou na faculdade, louco para ir embora, você está lá. Por quê? Porque a voz plana, ela mantém um tom de voz que não oscila. E se a gente for olhar, por exemplo, para a música ela assim, ela está lá embaixo, ela sobe, está lá embaixo, ou seja, tem vários tons. E aí a gente consegue se envolver. Com a voz plana a gente não consegue. Perfeito? Temos também, gente, a voz estridente. Que é a voz estridente? É aquela pessoa que está num ambiente fechado, que chega lá na corretora do Felipe e fala: Felipe, tudo bem, cara? E que não sei o quê, e bababá, e larará. Né? Você ouve a pessoa lá do outro quarteirão, parece que está brigando. Mas é uma voz estridente. E a voz estridente, gente, também é uma característica, ok? Pode ser que a pessoa viva num ambiente com muito barulho. Imagine que a pessoa ouve barulho o dia inteiro, e durante aquele barulho ela está falando mais alto. Quando ela sai daquele ambiente, é natural ela querer falar alto também.
Tudo bem? Então, a voz estridente é uma característica, não é um defeito. Tem gente que fala bem mais alto. Daqui a pouco a gente vai começar a apontar quem é quem aqui. Temos a voz grave, né? Que para nós, dentro da nossa cultura, é aquela voz mais charmosa, né? Que a gente ouve na rádio, no mercado, em vários lugares, na comunicação, que é aquela voz mais suave, que não sei o quê. A gente vai entender um pouquinho sobre a voz grave também, e até a pessoa vai entender o porquê a voz dela é um pouco mais, vamos dizer, fina. A voz grave também está muito ligado ao tamanho do queixo, tudo bem? Tem muitas pessoas que têm um queixo maior ou mais larguinho aqui essa região, então conseguem projetar mais a voz. Por exemplo, a minha voz normal é assim. Se eu coloco o meu queixo um pouquinho para frente, olha só como a minha voz muda. Vou falar boa noite. Oi, gente, boa noite. Tá vendo? Minha voz fica um pouquinho mais grave, só porque eu coloquei o queixo para frente. Ainda bem que não fala assim. Mas, ó, minha voz normal e agora que o meu queixo está para frente. Olha como fica mais grave. Então, isso, quando a pessoa tem essa região um pouquinho mais larga, ok? Isso do osso, tudo bem? Aí tende-se a ter a voz um pouquinho mais grave. Isso também quando tem um queixinho pequenininho, igual de uma pessoa, tem-se naturalmente uma voz um pouquinho mais fina. Por quê? É o arquétipo, ou seja, a personalidade da pessoa. Imagina a Thalita entrando na sala hoje com a voz da Grazi. E aí, gente? Nem ia casar, porque cada um tem a sua voz, tudo bem? E a nossa ideia é o quê? Trabalhar a nossa voz para que ela seja melhor projetada para outras pessoas. E o que nós estamos buscando aqui hoje é uma voz limpa, ou seja, que não é uma voz que nem agrada a todo mundo, mas também nem todo mundo vai odiar. É uma voz que todo mundo consiga compreender e entender muito bem o nosso tom e a nossa fala. Perfeito? E agora a grande questão é, qual é a minha voz dentro dessas aqui? Que é o primeiro exercício que a gente vai fazer agora, que é um exercício de identificar a nossa voz. Beleza? Para fazer isso, tem essa fotinha minha aqui ridícula, foi tirada 10 mil anos atrás, ainda está aí, mas eu não me recuso a tirar essa foto de novo. Você vai fazer o seguinte, vamos lá, se arrumem na cadeira, primeira coisa, descruzem as pernas, quem está com as pernas cruzadas. Você vai agora identificar a sua voz, tudo bem? Para quê? Para você trabalhar isso, porque se você querer mudar a sua voz, aí até um curso que vai ficar difícil de te ajudar, mas aqui a gente consegue potencializar a sua voz, beleza? Gente, uma pergunta, tá ficando muito frio? Não? É que eu tô um pouquinho gelado, se tiver frio vocês me avisem, tá? Vamos lá. Primeira coisa, mão atrás da orelha. Quando eu falar já valendo, vocês batem, tá? Mão atrás da orelha, independente de esquerda ou direita, tanto faz. O que você vai fazer? Você vai formar como se fosse uma concha aqui em frente à sua boca, assim, ó. Tá certo? Um pouquinho acima do nariz. Sobe mais um pouquinho, Cris. Isso, perfeito. Tampa aqui, ó, tampa. Isso. Vamos lá. Isso, perfeito. O que vocês vão fazer agora? Continue assim. Contem de 1 a 10 aí para vocês estão ouvindo bem a sua voz. Contem aí. 1, 2. Aqui, ó. Sim, aqui, ó. Afasta daqui, ó. Isso. Tá ouvindo? Ouviram? Perfeito? Legal? Bacana. Então, vou dar um texto para vocês, que nada mais é um textinho para que vocês consigam identificar. Pega o texto da página 30, deixa eu ver aqui, qual que é mais fácil, licencinha. Coloca o texto da página 31. Página 31, tem um textinho aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto assim, tudo bem? E aí vocês vão lendo, e ouça todos os detalhes da sua voz, tudo bem? Todos os detalhes. Onde você faz mais, ok? Onde você fala mais onde você de repente come sílabas, que é o grande vilão também da nossa comunicação, comer sílabas, ok? Vai identificando aí, depois a gente volta a conversar, tá? Vai virar uma salada aqui, vai virar uma feira, porque todo mundo vai falar ao mesmo tempo, mas tá tudo certo, tá bom? Eu não tenho aqui, deixa eu ver. Não tenho, mas quem quiser ler isso aqui, tanto faz. A ideia é ler algum texto. Pode ler esse texto da página 31 ou o texto aqui que está aqui disposto aqui no slide.
tanto faz. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2. Normal. Não tenta forçar a sua voz. Leia naturalmente. Só tome cuidado para não ler muito baixinho. Pode soltar a voz aí, tá bom? Valendo, galera. Mais uma vez? Mais uma vez? Calma. Calma. Ansiedade desse povo, né? Gente, vamos lá. Não é tão feia. Não é tão feia, tá vendo? Não é tão feia. Tá vendo? Por quê? Porque você nunca deu toda essa atenção para sua voz. Você estava ouvindo de um agente Quando eu externo. falo mais rápido, aí ela vai afinando, mas se falar no... Sim. Geralmente vai afinando porque a gente está sem ar para falar. E quando tem que colocar... Aí vai ficando mais fininho. E aí dá aquela sensação de, nossa, eu tô falando muito fino mesmo. Tá bom? Então vamos lá, vou começar pelo Alexandre. Alexandre, dentro dessas características, você imagina que a sua voz se encaixa em qual ou em quais? Tudo bem? Porque às vezes são duas características que você identificou da sua voz. Tá bom? Fala pra gente aí. Eu acho que, assim, meu medo é ficar ali na plana. Uhum. Eu acho que depende do contexto também, Tá. né? Obviamente. Mas eu ficaria, talvez, entre a plana e, assim, falando assim no ambiente seguro, acho que tá mais próximo do limpo, mas... Tá, eu perfeito. Ficar nessa plana também. Posso dar um veredito? Pode. É plana. É plana. Como você ainda consegue trabalhar as pausas, aí consegue melhorar um pouquinho a comunicação, mas ainda é plana. A gente vai trabalhar um pouquinho essa entonação aí, beleza? Úrsula, onde você imagina que sua voz se encaixe nessas características? Eu tenho uma dificuldade, assim, porque eu acho que ela é muito aguda, mas não acho que ela é muito alta. Certo. Então, não Certo. sei se encaixa ali nesse ambiente. Porque é isso, assim, eu acho ela muito aguda, fina, assim, aguda quando você tá falando de tom, né, Sim, de sim, voz sim. e tal, sabe? Aham. Uma nota aguda, sabe? Uhum. Não faria uma nota grave, não vai sair nunca. Certo. Mas não é muito alto. Perfeito. Então, eu não sei. Pode dar um veredito também? Tem um pouquinho da voz mínima aí. Você começa, a projeção da sua voz é boa, mas as últimas palavras elas saem bem baixinho. Eu tenho que me esforçar para sair alta. Por isso que eu falei, Isso. é aguda, mas alta não é. Isso. Eu tenho que realmente me esforçar. Isso. As últimas palavras que estão mais baixas do que as primeiras palavras. Você começa bem e abaixa. Acabou a força. Acabou a força, acabou a respiração. Matheus, identificou aí? Olha, eu acho que algumas partes assim, do texto, quando terminando muito com S, eu acabo soprando um pouco mais. E acho que tem um pouco também desse fim de frase ficar um pouco mais lindo, sabe? Certo. Deixar um pouco mais baixo. Perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo. Pode ser o puxar um pouquinho mais o S por conta do aparelho. Acaba atrapalhando um pouquinho. Pode ser isso, tá? Inclusive, gente, a gente vai trabalhar bastante alguns exercícios hoje sobre a questão de dicção, para destravar essas palavrinhas aí. Lembra da aula passada? Casa limpa, chão sujo? Lembra, Thalita? Então a gente vai trabalhar isso aí. Agatha? Olha, eu acho minha voz um pouco grave. Tem vezes que eu acho minha voz um pouco fina. Cada dia tá de um jeito. São 7 dias, né? 7 tipos. Cada dia de um jeito. Brincadeira. Eu falo muito rápido, mas eu detesto falar muito monótono, sabe? Certo. Então eu falo muito rápido por causa disso. Mas não sei qual que é a minha voz. A sua encaixa bastante na mínima, tá? A questão da grave não é tão grave assim. É uma voz natural, combina com a sua personalidade.
É só questão da mínima mesmo. Projetar um pouquinho melhor a sua voz. Tá bom? Eu acho que é... Cadê? Grave? Grave. Perfeito. Um vozeirão desse. Thalita? Estridente. Então, a sua voz é estridente, mas não é ao ponto de incomodar. Sendo muito sincero, eu acredito que os colegas possam compartilhar isso também. É estridente, mas não é que incomoda. Talvez você que está habituado ali, está gritando muito no dia a dia. Tá... Não, na verdade, eu acho assim, quando eu começo a conversar muito, falar muito, assim, me empolgar, eu acho que aí quando vai ver, eu falo, meu Deus. É mais questão de se monitorar. Aquela grande sacada que eu te passei ajuda bastante. Percebeu que tá... Opa, peraí. Fala umas palavrinhas, nossa, estou falando um pouquinho alto aí. Baixa um pouquinho o volume. Tá? Cris? Eu acho que é limpo. Limpa? Tem uma dicção bacana, a voz tá legal. Mari? Eu acho Plana? É isso aí. Felipão? Acho que a minha tá no sopro e esse estridente. O estridente? Eu não acho estridente não, cara. O sopro tem um pouquinho aí. Tem um pouquinho. Pode ser a questão do sopro que você é um cara agitado. Eu já vi que você é ligado no 292. Então pode ser que por conta disso gasta mais energia e falta ar e vai colocando o ar para fora, mas é questão de trabalhar um pouquinho a ansiedade. Dá para desenvolver. Bom, agora eu quero que vocês escrevam aí, para ficar registrado, qual o tipo da sua voz, tudo bem? Tem um quiz aí embaixo para você poder escrever. E depois, alguns detalhes. Ixi, deixa eu dar um papelzinho ali. Quais percepções que você tem, né, sobre a sua voz? Na verdade, são esses detalhes aí, que você me passou. Ela é isso, ela é aquilo, tal, não sei o quê. E aí você anota aí só para ficar registrado, tudo bem? Porque ao longo do curso é bom sempre você registrar situações ali, como se fosse um diagnóstico, né? E você vai acompanhando toda essa evolução ao longo do curso aí. Tá bom? Então anota qual é o seu tipo de voz e depois uma observação, igual vocês falaram para mim, acho que é isso aqui, por conta disso, falta ar, falta tempo, falta não sei o quê. Enfim, a gente vai trabalhando bastante isso hoje da nossa voz. Deixa eu até ligar aqui que agora a gente vai ouvir. Legal. Agora, gente, deixa eu terminar aí, senão eu vou acelerar o processo. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai começar a melhorar a nossa dicção, tudo bem? Que é basicamente o que mais atrapalha a nossa fala. A questão da velocidade, ou seja, você falar um pouquinho mais devagar, leva um pouquinho de tempo para você aperfeiçoando isso, ok? Eu, em muitos casos, eu também falo rápido. Mas eu tenho que monitorar a todo momento, porque imagina em sala de aula e vocês não vão entender nada. Ou seja, o automonitoramento é que vai fazer você falar mais devagar. Opa, estou acelerando. Estou falando 2 vezes do WhatsApp. Preciso baixar um pouquinho a velocidade. Então isso de fato leva um pouquinho de tempo. Agora, a dicção é só com exercícios. Não existe mágica, não existe pensamento que vai fazer você melhorar. É uma coisa física, é um músculo, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo. Então a dicção tem que ser trabalhada, perfeito? Para que vocês entendam por que isso aqui é muito travado, o nosso masseter, né, essa nossa região aqui, ele tende a passar dos anos ficar mais rígido. Ou seja, como vai ficando mais rígido aqui, naturalmente a gente vai articulando menos a nossa boca. E quanto menos a gente articula a nossa boca, maior dificuldade a gente tem, às vezes, de falar. E por isso que os reis vão falar assim, ei, filho, tudo bem? Por quê? Porque essa região aqui não está mais mexendo como deveria. Então, como não consegue mexer como deveria, a projeção da voz, ela fica guardadinha aqui. Parece que tem alguma coisa aqui na garganta impedindo a voz sair. Perfeito? Então, a gente... Olha aí. Tá? Quem tem bruxismo, acorda que isso aqui, né, ardendo e tal, porque trava uma seta de tal forma que ele não consegue se desenvolver. E vou passar uns exercícios para vocês aqui, você fala, caramba, vai ajudar muito, 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 muito. Vamos lá. Existem, gente, por aí, eu tenho certeza que alguém já foi lá no YouTube, lá no Google e já pesquisou.
dicas para melhorar a dicção. Alguém já fez isso? Como falar bem, não sei o quê, exercícios para destravar a língua e tal. Tem muitos exercícios por aí, tá? Inclusive, um dos mais conhecidos é fazer uma leitura em voz alta de um texto com uma caneta aqui travada nos dentes, certo? Já viram esse exercício? É um exercício de fato muito bacana. Todos esses são bacanas. Tem o exercício do bocejo, do suspiro. Doidura, né? Fazer isso aí. Tem o exercício do cantarolando aquecimentos. O que é o cantarolando os aquecimentos? Tem o exercício do buzz labial. Todo mundo consegue fazer isso? Sim, os lábios. Os beiços. Sim, só os lábios. Trava os dentes e mexe os lábios. Faz aí, Cris. Boa, Cris. Tem vibração da língua. Ou chorar igual o Kiko. Tem os famosos trava-línguas. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. 3 pratos de trigo para 3 trigos tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Perfeito. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa. Chão sujo. Isso. Fala Coca-Cola sem tocar nos lábios, sem fechar os lábios. Coca-Cola. Agora fala Coca-Cola normal. Coca-Cola. Também não toca do mesmo jeito. Foi uma pegadinha só. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto. Aí, perfeito. Casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. Tá vendo? Então assim, gente, eu vou ser muito sincero e muito franco com vocês. Todos esses exercícios aqui vão ajudar? Muito. Mas agora a nossa realidade. Quem tem tempo para ficar em casa? Traz a limpa, chão sujo. Peito. Quem tem esse tempo aqui, gente? Ninguém, certo? Então eu sempre resumo todos esses exercícios com o exercício que eu vou passar aqui para vocês agora. Por quê? Tem que ser um exercício que vocês consigam fazer. Porque senão, faz isso com a língua, faz a vibração, faz não sei o quê, mas e tempo para fazer isso? Ok? Então vou encaixar aqui na rotina de vocês um exercício, eu garanto que em 2, 3 semaninhas a sua dicção é outra. Ok? Então é um exercício que vai destravar bastante essa região, tudo bem? E vai ficar muito mais fácil na hora de você pronunciar as palavras. Perfeito? Arruma a postura na cadeira de novo aí. Deixa eu beber água para poder explicar. Eu vou passar 2, que possa ser que esses 2 ajudem bastante. O primeiro exercício você faz assim com as mãos e vai lá no queixo. Vamos lá? Isso. Você vai pressionar o queixo para baixo e vai fechar colocando uma certa pressão. Não precisa colocar muita pressão, senão dá uns estalos aqui na região do masseter. Tudo bem? Mas tá? Pode colocar o máximo possível aqui para trás. Tem alguém que dá umas pressãozinhas no ouvido? Tem alguém que dá uns estalinhos? Bastante, né? Então é um exercício que facilita bastante. Você está o quê? Exercitando essa região aqui do masseter. Tudo bem? Olha, vou ficar o dia inteiro aqui agora assim? Não. É um doido, né? Mas faça aí uns 5, 6 vezes ao dia. Ou assim que dorme, ou assim que acorda, ou antes de dormir. Tudo bem? Para quê? Para relaxar essa região aqui. Beleza? O outro exercício, gente, você consegue fazer em qualquer lugar. Inclusive assistir uma aula fazendo ele. Tá? Você vai pegar a sua língua. A pessoa vai colocar a mão na língua, né? Você vai usar a sua língua e vai fazer isso aqui,
Coloque o máximo possível de força. Para um lado e depois para o outro, tá? Vamos fazer agora em sala de aula 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro lado, tá? Eu vou pegar o Fê aqui como exemplo, que foi um dos que mais travou na hora de falar o casa limpa, chão sujo, tá? Fala de novo, casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. Beleza. Aí vamos fazer o exercício, vamos ver como que fica depois do exercício, tá bom? Uma postura na cadeira, vamos lá. Boa. 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, gente, põe força aí. 6, dói pra caramba. 7, 8, 9, 10. Pro outro lado, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá doendo, né? 6, continua. 7, vamos lá, Fê, bastante. 8, 9, 10. Nossa, dou na academia. Dói demais, né? Por quê? Porque você ainda não tinha exercitado toda essa região. Fê, casa limpa, chão sujo. Casa limpa, chão sujo. Quase, hein? Mais uma vez. Casa limpa, chão sujo. Perfeito, agora o chão sujo já está saindo. Por quê, gente? A dicção está muito relacionada a essa região aqui. Porque quando vai travando a cárdea dentária, vai travando a região dos lábios, aí vira um nó só. Tudo bem? Então esse exercício aqui, ó, vale por todos esses. Todos esses exercícios estão treinando isso aqui. Por isso que doeu aqui. Tem gente que doeu aqui? Porque esse movimento da língua, tá? A gente não trabalha bem a língua. Tem até crianças, às vezes, chegam na fase de uns 7, 8 anos, que não trabalhou bem a questão da dicção, ainda falam assim, né? Vai travando e tal, não vão expressando muito bem. E a dicção tende a ficar desse jeito com o passar dos anos. Perfeito? Então, esse exercício, gente, quando que eu faço? Lá no banheiro, dirigindo, lá no teclado, teclando, né? No escritório. Deixa eu chamar de doido lá, né? Deixa eu olhar lá e tá. Mas é um exercício fácil. Se não precisa parar, se não precisa de lembrar o que tem que fazer, quantas vezes você quiser. Tudo bem? Tentem colocar isso aí nos próximos dias, na rotina de vocês, pelo menos de manhã e à tarde. Ok? Para que vai virando um hábito, até que chegue um momento que, poxa, estou fazendo ali, tá surgindo um efeito. Ok? Perfeito? Vai te ajudar, Thalita? Tá bom? Dicção. Esse exercício é só para destravar a dicção. Tudo bem? Perfeito? Show de bola. E aí nós vamos entendendo o quê? Uma grande dificuldade, até aqui na sala de aula tem algumas pessoas, da questão da voz mínima. Olha, por que eu falo baixo? Eu quero aumentar um pouquinho o volume da minha voz. Eu quero projetar melhor a minha voz. O que eu faço? Tomo alguma pílula? Tomo um remédio que vai não sei o quê? Não. É muito comum que pessoas que falam um pouquinho mais baixo, geralmente já tem uma postura mais introvertida, mais para dentro. E essa postura mais para dentro, isso acontece isso aqui, ó. Você acaba dobrando o cobertor. Sabe por que dobra? Todo mundo dobra o cobertor assim, né, gente? Coloca aqui, não é assim? Todo mundo faz. Então, nesse ato que você faz isso aqui, o som não sai. Então, quando você está com a cabeça mais baixa, até eu não consigo falar. Quando você projeta a cabeça mais para baixo, o som sai mais para baixo mesmo, sai mais baixo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a partir de agora você anda assim na rua. E aí, gente, tudo bem com você? Não precisa. Mas, levanta um pouquinho aqui, ó. Para quê? Para a voz sair com uma projeção melhor. Ok? Úrsula, dá uma boa noite para nós aí com o pescoço um pouquinho para cima. Boa noite. Que vozeirão. Grazi, dá uma boa noite pra gente aí com a voz assim. Boa noite. Ou seja, a voz consegue sair, tá? Obviamente, aqui eu estou dando um exemplo para levantar bem, para que vocês entendam. Mas é só o fato de você falar assim, e você levantar um pouquinho, a voz... Obrigado. Valeu, tchau. A voz sai com mais projeção. Ou seja, ela consegue alcançar
uma distância que todo mundo consiga ouvir. Aqui na sala nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Está todo mundo me ouvindo bem, certo? Se eu falasse um pouquinho mais baixo, você já teria alguma dificuldade de me ouvir. Às vezes algum exemplo que eu daria, às vezes alguma coisa que eu falasse não ia ficar muito bem entendível. Aí eu tenho que ajustar a minha projeção da voz para que ela alcance cada ouvido aí. Tá certo? Então lembre, vou fazer uma reunião, vou fazer uma apresentação, conversar com o cliente, fazer uma reunião com a equipe, alguma coisa que seja, vou levantar um pouquinho aqui minha cabeça, tá? Ah, mas as pessoas estão sentadas. O problema é dela, você vai levantar do mesmo jeito. Porque se você for abaixar os olhos, né, abaixar toda a região, você vai abaixar toda a cabeça, vai ficar até um pouquinho estranho. Não, levante essa região e converse com as pessoas assim. Tá? Isso não quer dizer que tem você mais autoritário, que inclusive na próxima aula de linguagem corporal a gente vai entender isso. Mas é você olhar nos olhos das pessoas e trabalhar bem a projeção da sua voz. Quem faz muita reunião online, acho que você faz, né? Mesma coisa. Tá lá digitando e não, gente, porque não sei o que, tal, não vai. Levanta a cabeça, projetar melhor a voz. Ok? E até uma dica, gente, vai fazer uma reunião com a equipe, vai fazer uma apresentação, alguma coisa, antes, fica lá igual doido. Se prepara alguns minutinhos antes. Ah, para ficar 2 horas me preparando? Não. Começa aí com 5 minutos, com 10, 15, tal, é o suficiente para chegar na hora e não ficar perdido. Só que às vezes a gente é tão corrido, né? Pegar o exemplo da Mari, que cuida de quantas mil pessoas, Mari? 1 bilhão de pessoas? Quantas? 300 pessoas? Imagina fazer uma reunião com 300 pessoas. É muita gente. Então, aí tem que se preparar melhor. Vale a pena gastar alguns minutinhos ali fazendo exercício, respirando antes, lembrando de projetar melhor a voz, que isso lá na hora vai te deixar mais confiante. Perfeito? Porque tem muitas pessoas, às vezes, na hora de falar em público, quando chega aqui, bate uma insegurança muito grande. Não é porque a insegurança chegou, na verdade você já estava inseguro. É que na frente das pessoas isso acaba potencializando mais ainda. Agora, quando você se prepara, quando você faz alguns exercícios antes e chega aqui na hora, a insegurança ela vai querer bater. O medo ainda vai existir, mas você vai estar dominando aquilo. Por quê? Porque você conseguiu se preparar. Perfeito? A gente vai avançando aqui agora para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor também a respiração. Na hora de falar em público, gente, a respiração, sendo muito sincero, a gente quase não vai lembrar dela na hora. Mas antes a gente tem que tentar regular ela para que ela fique de uma forma correta. Por quê? Porque se a sua equipe está diante de você, a plateia, todo mundo te ouvindo e você está lá falando, quando você acelera a fala a sua fala, acaba gastando mais oxigênio. Gastando mais oxigênio, a tendência é que você fique cada vez mais sem ar. E é daqueles respirão no meio das frases. E porque não sei o que. Fica respirando, parecendo um cachorro. Na teoria, a velocidade da nossa respiração teria que ser essa. Tenta fazer mesmo sentado, dá uma arrumada na postura e tenta fazer nessa velocidade. Vamos lá. Ó, encheu. Barriga, tá? Segurou. Soltou. Mais uma vez. Segura. Solta. Isso aqui serve só para o Thanos, que estava lá no meio dos matos, sossegado, sem boleto nenhum para pagar. Agora, a nossa vida acelerada e agitada como é, uma velocidade dessa é quase que impossível alcançar, a não ser que você esteja dormindo. Aí é uma maravilha. Mas ninguém fala dormindo, e ninguém faz um curso de oratória para aprender a dormir melhor. Mas qual é a ideia? Até observem, eu faço isso bastante. Colocar pausas dentro da sua fala. Para quê? Para que fique uma mensagem
mais direcionada para cada pessoa. Quando você fala e fica um tempo em silêncio, parece que qualquer coisa que você fala é importante, mas nem sempre é importante. Entenderam? Falar um pouquinho e segurar, falar um pouquinho e segurar. Obviamente, dentro de uma apresentação, né? Uma apresentação assim para várias pessoas, a ideia, o objetivo é falar bem pausado assim mesmo. Pegar um exemplo, Mário Sérgio Cortella, todo mundo conhece? Já viram o Gordela? Não. Que é o carinha que imita ele falando dos lanches? Não? Então não vou fazer a piada não. Aí o Mário Sérgio Cortella, como é que ele fala? É porque não sei das quantas, eu apresento, e vai não sei das quantas, porque a vida... Ele vai. Daqui a pouco ele faz uma pausa. E aí sempre depois dessa pausa, ele sempre solta uma fase de efeito ali muito bem encaixada. Isso, tecnicamente falando, é a pausa dramática. Onde você está falando, pausa, e depois volta a falar. Só que na hora que você está lá, você não lembra de nada. A última coisa que você lembra é de pausar. Mas você tem que lembrar de colocar pausas no meio das suas frases. E olha nos olhos das pessoas achando que você vai falar uma coisa importante, você não vai falar nada. Mas a expectativa de quem está ouvindo é que vai sair alguma coisa importante. Tudo bem? Eu sei que a gente está bastante tempo sentado, mas daqui a pouco a gente vai praticar, tá? Então, controlar um pouquinho melhor a respiração, ou seja, se monitorar antes da apresentação, porque na hora não tem como monitorar muito. Vai ficar lá em dúvida. Não, peraí, gente, calma aí. Agora sim, aí, mês passado, o relatório... Não existe isso. Você tem que fazer antes. Baixar um pouquinho, desacelerar antes da apresentação, para que você entre calmo. Eu sei que às vezes tem reunião que já está estressado, já está querendo todo mundo para aquele lugar, né? Só chegar lá, gente, vamos todo mundo, a gente acabar. Mas, para que tenha uma mensagem mais direcionada, respirar um pouquinho mais. Para atender um cliente, respirar um pouquinho mais. Ah, mas não sei a hora que o cliente vai vir. Fica todo o tempo relaxado, então. Vai ter que ficar zen, ok? Para que a hora que a pessoa chega até você está com uma fala ali mais pausada. Por exemplo, imagina que se a Ágata vai atender uma cliente e aí a Ágata está agitada aquele dia. Está pé da vida, está não sei o que, tal. Aí o Alexandre vai lá fazer um procedimento com a Ágata. Aí chega lá, tal, e a Ágata, não, porque você vai fazer isso aqui, eu vou colocar uma agulha aqui em você, eu tiro isso aqui para você e faço isso aqui. Vai transmitir confiança que, de fato, um procedimento estético, ou seja, uma agulhada na sua testa, você vai se sentir confiante com a fala dela acelerada? Dificilmente. Mesma coisa para uma coisa bem urgente, uma cirurgia, por exemplo. Você chega lá, o médico está derrubando as coisas no chão, está fazendo assim. Fala, meu Deus do céu, esse cara com bisturi em mim, nem a pau. Você espera o quê? Uma calmaria. Você espera uma fala mais devagar, uma fala mais lenta. Pode observar, os melhores médicos que você já passou, não era calminho? Não entendia qual era a sua dor? Fazia umas perguntinhas bem legais? Desde quando você está sentindo isso? Poxa, sério? Quanto tempo? Que não sei o que e tal. Não é uma fala mais calma? Por quê? Porque a calmaria transmite confiança. Pegar o exemplo do Felipe, chega alguém lá, não, assina aqui, ó, é porque não sei o que, isso aqui não sei as quantas, a chave entrega não sei o que, e blá blá blá. Só falar, não, comprei quantas casas mesmo? Não sei. Porque a calmaria é que transmite confiança. Perfeito? Legal? Preparados para a gente poder praticar? Sim ou não? Sim. Sim? Só a Thalita está aqui na sala, né, gente? Estamos com sono hoje, né? E agora, galera, nós vamos ver um pouquinho de tonalidade da voz. A gente vai ver a tonalidade da voz. Vamos ali tomar um cafezinho e volta só para poder praticar, tá? Inflexão da voz. Alguém já ouviu falar sobre inflexão da voz? Não se preocupe, tá vendo agora. Nada mais é do que a tonalidade da sua voz. Perfeito? Nós vamos ver agora, gente, alguns exemplos na prática de tom de voz. Vocês vão perceber
como isso faz diferença na comunicação. Tudo bem? Obviamente, a gente colocou aqui pessoas ali famosos, pessoas que trabalham o dia inteiro com isso. Então, a facilidade dessas pessoas em alcançar tonalidades, fazer algumas coisas, é muito maior do que a nossa. A pessoa depende daquilo para poder exercitar, tem todo um trabalho de profissionais por trás para a pessoa chegar nesse nível, ok? Mas é importante você entender como que é utilizado na prática, até para a gente conseguir hoje praticar isso aqui, perfeito? Ó, deixa eu passar aqui, para você dar um play. Observem o meu xará, William, usando o tom de voz, né, ascendente. Calma que daqui a pouco eu explico o que é ascendente, tá bom? Olha só. A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. Algumas conversas que nós tivemos fora do ar, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias aqui na Globo, no G1, na CBN, nos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. O motivo dessa iniciativa é de... Vou colocar de novo, só para que vocês entendam. Ó. A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. O que é o ascendente, gente? Nada mais é do que um tom de voz mais elevado. Ou seja, a partir de hoje, na nossa programação, vamos mostrar, ou seja, está transmitindo, obviamente que não é o perfil do William, mas transmitindo uma alegria na voz. Ou seja, aquele tom de voz mais para cima. Estou exagerando bem agora para você entender e fixar na sua mente. Um tom de voz mais elevado, mais acima, que obviamente mais associado com momentos de felicidade. Ninguém está feliz pra caramba e falando assim, gente, eu estou muito feliz. Uhul. Não existe. Então, mais para cima. Boa noite, gente. Estou muito feliz. Eu estou aqui com vocês para falar sobre uma coisa muito legal, a ascendência na voz, ou seja, mais prolongado. Oh! Tudo bem? E agora, olha o mesmo William Bonner utilizando a descendente. O que é descendente? É o contrário, obviamente. Filhos do jornalista Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto divulgaram hoje uma carta. É a ampliação de um compromisso com o povo brasileiro, como forma de agradecimento. Neste momento de extrema dor, a manifestação de respeito, carinho e admiração do povo brasileiro pela figura de nosso pai nos comoveu, nos emocionou e nos consolou. E agora ele começa falando com a descendente mais para baixo. Ou seja, quando você tem que dar aquele feedback para o seu colega de trabalho, para o seu liderado, para aquela pessoa, você tem que chegar com um tom de voz mais descendente. Para que ela entenda que aquela situação, que aquele momento, é um momento delicado, um momento sério. Porque você chegar para conversar com a pessoa, e aí carinha, tudo bem? Cara, tem um feedback para te dar que você não vai gostar. É doido, é? Cara, vamos ali conversar nós dois, mano. Vamos lá. Mas não faz nem sentido. Preciso conversar com você urgente. Vamos ali, por favor? Não um tom de voz, a gente estava brincando com a Agatha, né? Mais arrogante, não. Mas é você colocar o ajuste da voz no momento e na hora certa. Senão você pode ser até mal interpretado, dependendo da situação. Por exemplo, no outro vídeo, o William Bonner estava anunciando uma novidade. Como tem que ser o tom de voz, mas para cima, caramba! Estou exagerando só para vocês captarem. E aqui anunciando um luto, nós vamos homenagear qual é o nome dele? Roberto Marinho. Ou seja, a inflexão está relacionada ali geralmente nas últimas sílabas. Tudo bem? Isso não quer dizer de voz grave ou não. É a sua voz sendo trabalhada para ficar um tom de voz mais descendente. Tudo bem?
Quero ver na prática, tá, gente? Que balançar a cabeça assim. E você só está concordando que me ouvir. Agora, que entendeu e praticar é outra coisa, tá? Então, tom de voz descendente e ascendente, só para vocês entenderem a diferença. Porque às vezes eu falo, faz para cima, para baixo, fica muito vago. Mas existem essas duas formas aí, tá? E a última que eu quero apresentar para vocês, que é uma que vocês devem fugir. Tem o da Luísa Sonza, gente, mas eu não vou colocar ela porque ela é um chicletinho que gruda muito na nossa mente. Mas o da Luísa Sonza, por exemplo, não estou falando mal dela, né, gente? Até porque eu não conheço nenhuma música dela, tá? Mas o da Luísa Sonza, é Sonza, né? Uma vez eu falei Sonza em sala de aula. O da Luísa é uma voz muito monótona. Tudo bem? Ela está falando, ela está se comunicando, ela está falando com você. Você não sabe o que é ponto, o que é vírgula. Aí se ela começou algum assunto, se ela está em outro assunto, assim, está falando com você. E aí você tem que adivinhar do que ela está falando, enfim, ela está falando, tá? Então, só vou colocar para vocês entenderem o que é uma voz muito monótona mesmo na prática, tá bom? Ela está sendo entrevistada aqui por uma pessoa. Ó. Você tem medo? Ó. Nossa, essa pergunta é muito profunda. Cara, o que eu tenho medo? Cair de moto e me ralar. É muito difícil essa resposta, assim. Mas obviamente eu acho que como qualquer menina eu tenho medo de muita coisa. Eu já tive muito medo, assim, de não ser aceita como qualquer menina, assim, como qualquer pessoa, acho que nessa sociedade. Mas eu tempo pra cá, assim, e principalmente depois dos 22, eu aprendi muita coisa assim comigo mesma. E hoje em dia eu não tenho mais tanto esse medo. Eu acho que se fosse há um tempo atrás, assim, eu teria muito esse medo, assim. Vocês entendem? Repetição, assim, é isso aí, blá. Você não está entendendo o assunto, você sabe sobre o que ela está falando. Mas agora imagine ficar 2 horas ouvindo isso. Não tem variação, né? Chato. Não tem variação, você fica, cara, o que ela está falando mesmo? Então imagine eu hoje à noite com vocês, falando assim. Vocês estavam lascados, vocês já estão bocejando aí. A Thalita teve que acordar amanhã, 4 horas da manhã, já está cansada, naturalmente, o corpo fica cansado. E você tentando captar esse tipo de mensagem, você está ferrado, tá? E aí nós temos outro tom de voz, outra técnica, que aí vocês vão entender na lata, que é o speed kills, né? Que é falando rápido. Não tinha um exemplo melhor do que a Tata Werneck, né? Então vou até adiantar um pouquinho para vocês. São várias coisas, né, doutor? Mas eu acho que o mais importante mesmo é que a relação que eu tenho com meu pai já não tá mais, tá meio abalada, sabe? Porque a relação com seu pai não tá boa, né? Sim, se não tivesse legal, como se, assim, não sei, sei lá, não sei assim, você tá falando pra mim no caso da relação com o seu pai, você lê isso, como se uma relação não tivesse, não ser cachorro, não, assim, só pra ser cachorro. Entendi. Quando o cachorro tá falando comer, quando eu falo rápido, comer sem a boca do próprio cachorro, como se fosse, sei lá, por exemplo, assim, não sei, também não vou dizer, por exemplo, a psicóloga falou e todo mundo foi respeitar, entendeu? Não é a minha opinião que vai editar, vamos supor. Se você é seu pai, se você seu pai também é lugar, não só deixa ele saber não, porque ele não é esse, entendeu? Eu não estou entendendo nada, não sei se vocês estão entendendo, mas assim, olha como que é difícil entender uma pessoa falando rápida. Tá certo? E agora imagina as pessoas tentando te entender, entendeu? Então a ideia, olha como uma fala acelerada dentro de todas essas aqui. Eu acredito que a fala acelerada é o que mais pega a gente no dia a dia, porque a gente vive com pressa de falar, tudo bem? E a voz monótona é uma voz que fica chato e fica uma voz desinteressante, aí ninguém quer ouvir a gente. Acho que são as duas mais perigosas. E a última, para a gente encerrar nessas análises, é bem imperceptível, né? Mas... Opa! Eu tirei daqui já, é tão perceptível que eu nem coloquei mais. Tá aqui, sim. Mudanças repentinas no volume da voz, vocês vão entender. Isso aqui é o André Marques. Quem assistia aqui video show? Vocês não assistiam video show? Ninguém ia assistir o video show que ele apresentava? Já assisti. Acho que já. Gente, pelo amor de Deus. Faz muito tempo atrás. Ó. O The Voice Kids começa hoje.
uma série de programas... Peraí. O The Voice Kids começa hoje uma série de programas especiais com os melhores momentos da nossa quinta temporada. Sabe aquele show que te emocionou, você sabe? Aquele musical que todo mundo comentou nas redes sociais? A gente vai rever juntinhos por aqui. Aquele show que vai comentar nas redes sociais e não sei o que, número é basicamente isso aqui, tá? Isso aqui é bem difícil até de vezes de interpretar, mas pode acontecer. Ele, nesse caso aqui, ele está tentando aplicar ascendente, só que está de forma errada, sacou? Ele está puxando muito, muito. Aí acaba exagerando, não fica muito legal. E o fato é que ele também fala rápido. E aí, falando rápido, tendo que colocar alta técnica e tal, acaba embolando bastante a sua comunicação. Perfeito? Gente, vamos fazer uma pausa de 5 minutos para beber uma água, tomar um café, comer uma bolacha, descer lá embaixo, olhar como está a rua e subir. Depois a gente continua, só vamos praticar até as meia-noite hoje. Beleza? 5 minutinhos aí, para a gente poder voltar.